Muito obrigado, Senhor, pelos louvores que já tocaram a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. Senhor, eu te apresento agora nas tuas mãos a vida da tua filha, da tua serva, a irmã Camila, que estará, Senhor, trazendo a palavra do Senhor, o recado do coração do Senhor, meu Deus, para os nossos corações. Usa ela, Senhor, com graça, usa ela com virtude, com misericórdia. Faça, Senhor, ela lembrar aquilo que ela estudou, aquilo que ela aprendeu. Meu Deus, e assim estar trazendo para a igreja aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela. Livra ela, livra a sua vida de todo o contra-ataque do inimigo, a sua casa. Ó Deus, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito feliz com o Senhor pela oportunidade e por estarmos aqui reunidos para engrandecer o nome do Senhor. Louvo ao Senhor por isso. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 12. Do capítulo 12, versículo 1 ao 3. Amém? Diz assim a palavra de Deus: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Não sabemos do certo o escritor dessa carta ao Hebreus, mas o fato é que a palavra de Deus é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir e instruir em justiça. O propósito desse capítulo, observando bem, pude ver que o escritor estava preocupado com aqueles cristãos que haviam se convertido. Ele diz para que eles olhassem para aquela nuvem de testemunha. E quem são essas nuvens de testemunhas? São os heróis da fé, que foi citado aqui no capítulo anterior, no capítulo 11. Homens e mulheres homens e mulheres de fé, que deram um bom testemunho de fé, que mantiveram sua fé firme e não desistiram, não recuaram, mas permaneceram firmes até o fim. E a fala de Abel, que entregou maior sacrifício do que Caim, seu irmão, e deu um bom testemunho que era justo. Fala de Enoque, foi trasladado para não ver a morte. Fala de Noé, que divinamente avisado das coisas futuras, não mesmo vendo, mas obedeceu, preparando a arca para que ele pudesse ser salvo, ele e sua família. Fala de Abraão, né? E todos sabemos que é o pai da fé, e outros por aí. Depois os irmãos podem ler em sua casa, por mais que já conheça, é sempre bom ver a fé desses homens e mulheres de Deus. E a Bíblia também, esse escritor também fala para que eles pudessem deixar todo o embaraço, todo o pecado que estava rodeando a eles,
para que eles corressem com paciência a carreira que estava proposta. Para que eles olhassem para Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que suportou a cruz, aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz, para que eles pudessem olhar para Jesus firmemente, para que eles não pudessem enfraquecer, para que eles não pudessem desanimar, mas continuar firme, mantendo a sua fé em Cristo Jesus. E a preocupação desse escritor aqui era esses embaraços e ele compara a vida cristã com uma corrida, e muitas das vezes essa corrida pode sim aparecer alguns embaraços que pode atrapalhar a nossa corrida rumo à vitória. Esses embaraços que pode extraviar a nossa direção rumo à vitória. Esses embaraços que pode prejudicar a nossa carreira, a nossa caminhada cristã, que pode nos fazer parar, que pode nos fazer nos sentir estagnados, sem forças para ir adiante. Esses embaraços considerados nos dias nossos hoje, dias atuais, pode ser as distrações que chegam na nossa vida, os problemas que carregamos, aquilo que olhamos, aquilo que acessamos com os nossos olhos, aquilo que damos tanta ênfase, priorizando tudo isso e deixando de priorizar o reino de Deus. Esses embaraços podem não ser ainda um pecado, mas pode ser a porta para um pecado. A Bíblia fala para Caim que o pecado estava à porta. Então ele não havia pecado ainda, mas estava à porta. Então nós precisamos tomar cuidado com esses embaraços, porque o embaraço de hoje pode ser o pecado de amanhã, e o pecado nos distancia do Senhor, o pecado nos torna fracos, o pecado nos faz sentirmos estagnados, sem forças para voltarmos para a presença do Senhor, sem forças de querermos estar na presença do Senhor. Eu vou trazer um exemplo claro do que aquilo que vemos com os nossos olhos pode nos prejudicar a nossa caminhada, pode nos levar a pecar. É o exemplo de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia, a palavra de Deus nos diz, lá em 2 Samuel, capítulo 11, se não me engano, que Davi havia se levantado numa certa tarde e andava passeando pelo terraço da casa real, quando viu uma mulher lavando, e essa era a formosa à vista. Essa era a mulher de Urias, um dos soldados mais fiéis do exército de Israel. Davi não só viu, como deixou com que a visão afetasse a sua mente, o seu coração, levando ele a pecar, levando ele a cair, levando ele a falhar com Deus. E nós sabemos, irmãos, que essa visão, aquilo que nós acessamos, aquilo que nós vemos, se deixarmos levar pela mente para o coração, nós pecamos sim, nós falhamos com Deus. Davi se arrependeu, mas pagou graves consequências por esse pecado. Então, que nós possamos tomar cuidado. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus, capítulo 6, que a candeia do corpo é os olhos, de sorte que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será tenebroso. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quais trevas serão tais trevas? Então precisamos tomar cuidado com aquilo que vemos com os nossos olhos, com aquilo que estamos dando ênfase, com aquilo que estamos gastando o nosso tempo com os nossos olhares. Precisamos estar atentos. Não é errado, irmãos, assistir televisão, não é errado acessar a internet, redes sociais, não é errado se preocupar com o que está acontecendo, com os problemas do dia a dia, não é errado, mas isso se torna errado quando nos leva para longe de Deus, quando priorizamos isso e esquecemos de Deus, esquecemos da presença do Senhor. Então, que nós possamos tomar cuidado e que nós possamos
nos aperfeiçoar. Uma corrida precisa, um atleta precisa de preparo, precisa de aperfeiçoamento para chegar à linha de chegada na vitória. Nós também, cristãos, nós precisamos de preparo, nós precisamos de aperfeiçoamento. E só vamos estar preparados para chegar à linha de vitória se nós meditarmos na palavra de Deus, se nós gastarmos o nosso tempo com o Senhor, se nós dedicarmos o nosso tempo ao Senhor. Não é errado, é o que nós acessamos, mas é errado se nós deixarmos isso afetar o nosso relacionamento com o Senhor. O Senhor anseia, o Senhor deseja ter um relacionamento com nós. O Senhor não precisa de nós, não, irmãos, mas nós precisamos do Senhor. Que nós possamos dedicarmos a nossa vida a Ele. Não estou falando para nós largarmos de fazer tudo e só dedicarmos ao Senhor. É preciso equilíbrio, como o irmão Rodrigo já disse aqui domingo, mas que nós possamos priorizar o reino de Deus. A palavra de Deus nos diz, o irmão Rodrigo também disse aqui domingo, que sem santificação é impossível ver a Deus. Nós precisamos, santidade, irmão, a igreja, convém santidade à igreja, é isso que nos convém, mas para haver santidade precisamos dedicar-nos ao Senhor, precisamos livrar desses embaraços que nos impedem de ter um relacionamento com o Senhor, precisamos focar no nosso objetivo maior, olhando para o autor e consumador de nossa fé, que é Jesus Cristo. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos consagrar ao Senhor. A nossa caminhada não termina aqui, irmãos, termina quando Jesus buscar a tua igreja, termina quando nós formos para a glória. Então que possamos aqui correr, olhando para o alvo, que é Jesus, completando a nossa carreira até a linha de chegada. Que nós possamos, é muito bonita a conversão, foi maravilhosa a minha conversão em Cristo Jesus, é lindo, mas é mais lindo ainda se eu perseverar, se eu permanecer, se eu for até o final, se eu conseguir vencer a minha carne, se eu conseguir vencer a minha consciência carnal. Nós precisamos alimentar mais o nosso espírito, nós precisamos, como atletas, espiritualmente falando, nós precisamos de um bom alimento espiritual, e esse alimento está na palavra de Deus, está naquilo que acessamos, está naquilo que priorizamos, que nós possamos ir adiante. O apóstolo Paulo fala assim, que combati o bom combate, guardei a fé e completei a carreira, que possamos também fazer como o apóstolo Paulo, completar a carreira, que possamos fazer como Davi, que depois que se arrependeu, disse a Deus, pediu a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto. Que possamos nos humilhar na presença do Senhor, para que nós possamos estar fortalecidos, para que nossos ouvidos possam estar sensíveis, para que nós possamos reconhecer aquilo que vai nos afastar do Senhor e dizer: opa, isso aqui não, eu prefiro o Senhor, eu prefiro as coisas que me levam para mais próximo do Senhor. Jovens, adolescentes, igreja, que nós possamos estar atentos, como já foi dito, que possamos estar como as virgens prudentes. Jesus virá, é promessa do Senhor, que venhamos agarrar firme essas promessas do Senhor, que venhamos viver de acordo com a vontade do Senhor, como queremos ir para o céu, se aqui nós não queremos ter um relacionamento com o Senhor, se aqui não queremos relacionar com o Senhor. Nós precisamos de um relacionamento intenso com o Senhor. Não tem como, não tem sentido nós ir para os céus, adorar o Senhor, ver como Ele o é. A Bíblia fala que nós veremos Ele como Ele o é. Não tem sentido nós irmos para o céu adorar o Senhor se aqui nós fugimos dele, se aqui nós nos distanciamos dele, se aqui nós estamos tão distraídos com os afazeres, com aquilo que acessamos, com aquilo que gastamos nosso tempo. Não é tempo perdido, irmãos. Gastar com o Senhor é tempo investido, é tempo ganho. Que possamos nos esforçar para isso.
que possamos estar firmes com o Senhor. Aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 3, no versículo 14, diz assim: portanto, nós tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Que nós possamos ir até o fim, olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Ele quem começou a nossa fé, Ele quem terminará. Nós possamos ficar firmes com o Senhor, para que nós possamos chegar nessa linha de chegada rumo à vitória. Que não venhamos estarmos distraídos, porque se nós estivermos distraídos, nós ficamos fracos, nós vamos desistir, nós não vamos querer ir adiante, nós vamos parar na caminhada. Que nós não venhamos fazer assim, que nós não venhamos estar distraídos. Eu ouvi um certo pregador que dizia que o diabo, ele não precisa nos atacar, ele precisa apenas nos distrair. Porque se ele nos atacar, nós vamos correr para o Senhor, nós vamos nos fortalecer no Senhor. Mas se nós distrairmos, nós vamos perder o foco de onde estamos querendo chegar, daquilo que estamos querendo, daquilo que estamos fazendo, nós iremos perder o foco. Então venhamos tomar cuidado com as estratégias do inimigo, e que venhamos também tomar cuidado com a nossa concupiscência carnal. Muitas das vezes jogamos a culpa só no inimigo, mas muitas das vezes a culpa também é a nossa mente, é aquilo que nós deixamos entrar para a nossa mente, para o nosso coração. Que venhamos fugir de tudo, de toda aparência do mal, para que nós venhamos viver a vontade do Senhor para as nossas vidas. Que venhamos estar firmes com o Senhor, que venhamos estar fortalecidos, enraizados na palavra do Senhor, a palavra que nos traz vida, a palavra que nos exorta, nos consola, nos liberta. Se estamos aqui foi porque nós um dia conhecemos essa palavra. Por que não meditarmos nela todo dia, seja pela manhã, seja à noite, mas tire e priorize o reino do Senhor. Não há vida de santidade sem a palavra de Deus, não há vida de santidade sem oração, sem consagração. Que possamos esforçar, que possamos estar firmes. As distrações podem ser boas, mas aquilo que Deus tem para nós é bem melhor de tudo que nós vivermos aqui na terra. Ele virá e está breve, a vitória está logo ali, mas precisamos viver com Cristo Jesus, precisamos correr, completar a carreira, completar a corrida, chegar rumo à vitória, que é lá no céu, lá na eternidade. Aqui, gente, aqui, irmãos, é passageiro, passa rápido, passa logo. Nós estamos vendo que os dias estão cada vez mais rápidos, estamos cada dia mais, parece que ficando mais velhos, mas aqui é passageiro, mas o que Deus garante para o teu povo é vida eterna ao lado do Senhor. Se estamos aqui é por Ele, se vivemos é para Ele, se iremos para o céu é para Ele, é para adorar o Senhor. Que possamos aqui então dedicar o nosso tempo e tempo de qualidade ao nosso Senhor, para que nós possamos resistir às tentações, para que nós possamos nos livrar desses embaraços que tanto nos impedem de ter um relacionamento com o Senhor, porque os embaraços nos levam sim a pecar. Deus é misericordioso, mas nós não sabemos o dia que Jesus virá. Então que possamos todo dia lutar contra a nossa vontade, lutar contra os nossos desejos, estarmos firmes na palavra, estarmos firmes na oração, para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos ficar, irmãos. Ele virá e Ele não tardará, é uma promessa dEle, que venhamos nos apegar a ela. Peço perdão aos irmãos pelo tempo, mas foi isso que Deus colocou no meu coração, que o Espírito Santo possa completar a mensagem no coração de cada um. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.